Olá, tudo bem? Vamos começar a disciplina de Química Geral. É uma disciplina que faz parte do 7º bimestre, assim como as outras disciplinas, e ela faz parte do ciclo básico, tendo como objetivo trabalhar conceitos fundamentais da disciplina Ciência para o ensino fundamental, e depois ela vai poder ser aprofundada, vai poder ser trabalhado também nas disciplinas que virão posteriormente, quando o aluno fizer a opção dele, ou por habilitação em Química, ou pelas outras habilitações. Então, inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês qual é o objetivo dessa disciplina. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Como vocês podem ver no quadro, a gente tem os objetivos da disciplina, que seria apresentar os conceitos fundamentais da disciplina Química, que dizem respeito à estrutura da matéria e suas transformações. Bom, dentro desse processo de transformações, a gente também vai entender, ou vai tentar buscar entender, quais são as energias que estão envolvidas, que vão facilitar com que esse processo aconteça ou não, podendo ser um processo espontâneo, podendo ser um processo não espontâneo. Eu vou apresentar para vocês também quais são os conteúdos, de que forma a disciplina está estruturada. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Bom, ela está organizada com 9 temas. No primeiro tema, como a gente pode ver, são os fundamentos. São conteúdos que a gente vai acabar revisando aqueles conteúdos que vocês viram desde o ensino fundamental e também do ensino médio. Para o tema 2, a gente tem o tema Transformações Químicas. Nas transformações, nós vamos estudar os processos que acontecem, fundamentalmente as reações químicas e as energias envolvidas nesses processos. Terminado o tema 2, a gente vai para o tema 3, que são as estruturas da matéria. Então, nesse tópico, nós vamos tentar entender submicroscopicamente, melhor assim dizendo, como é que essas coisas acontecem em nível atômico-molecular, para que a gente possa entender todas as coisas que a gente vê no dia a dia, os fenômenos no nível macroscópico, que são as coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que são palpáveis. De posse desses conceitos de estrutura da matéria, nós vamos para o tema 4, que são as interações e o estado da matéria. Então, de que forma essas partículas no nível subatômico, no nível submicroscópico, elas vão interagir, elas vão ocasionar mudanças de estado de agregação, transformações de processos e tudo mais. O tema 5, a gente vai abordar as soluções. Dando continuidade nas aulas, durante as 7 semanas que nós temos para o curso, nós vamos ter no tema 6 as reações reversíveis, irreversíveis e também já algumas noções de equilíbrio químico. Como eu disse para vocês, muitos desses temas, dessas palavras aqui, vocês já viram lá no ensino médio, Mas é importante a gente revisar para ter isso tudo muito bem consolidado, muito bem esclarecido, de modo que a gente possa agora aprofundar nos temas e, de alguma maneira, vocês tenham uma compreensão melhor, visto que a carreira de vocês se destina a formar professores, quer seja para atuar em ciências no ensino fundamental ou química propriamente dita, também no ensino médio. Depois da introdução dos conceitos de equilíbrio químico, a gente vai abordar o caso específico da água. Então, é o equilíbrio iônico da água e a questão do potencial hidrogênio iônico, o pH, Ainda mais numa cidade como essa, quais são as influências desses conceitos para que a gente possa entender os fenômenos que acontecem no dia a dia. Quando terminar o tema 7, a gente vai para mais 2 temas para poder finalizar esse módulo e vai iniciar com a questão da cinética química. Lembra que eu tinha dito lá nos temas anteriores que a gente ia falar das reações, dos processos de transformação. Esses processos eles acontecem em função da energia e também do tempo. Então, em função do tempo, a gente vai abordar a cinética química, que vai estudar as velocidades e os tempos dessas reações, desses processos que acontecem. E também tentar contextualizar, buscar situações do dia a dia, do cotidiano, onde a gente pode encontrar esses conceitos e de forma que você, como um professor, possa abordar de uma forma menos mecânica, menos decorada lá na escola, para convencer o seu aluno a estudar química. E terminando esse módulo, essa disciplina de Química Geral, a gente vai ter, então, no tema 9, Eletroquímica. Então, são fundamentalmente as reações químicas que acontecem com equações de óxido-redução, de redução e tudo mais.
Bom, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, agora que a gente já mostrou todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, é a maneira com a qual a gente pode tentar pensar e organizar a lógica desse estudo. Então, para cada uma dessas videoaulas, é importante que, no final dela, vocês possam assistir uma vez, assistir 2 vezes, tome nota durante as videoaulas. Vocês perceberam que o nosso tempo é curto, o conteúdo é muito grande. Então, é muito importante que, após cada aula que vocês tomaram nota, que vocês possam aprofundar. E aí vocês vão fazer esse aprofundamento, levando em consideração aqueles materiais que foram sugeridos para estudo, né, de acesso obrigatório. Lembrando que lá vão estar disponíveis vídeos, outros textos de aprofundamento do conteúdo, mas também, como a gente tem que levar em consideração que esse curso é um curso para formar professores, a gente vai disponibilizar e vai sugerir já alguns materiais, alguns artigos, principalmente, com os quais vocês possam se apropriar de estudos que são feitos na área de pesquisa em educação, ensino de ciências, quais as principais ou as maiores dificuldades que os alunos têm para entender esses conteúdos, né? Outras possibilidades de abordagem através de experimentos, utilizando softwares, utilizando qualquer outro tipo de recurso com que a gente possa fazer com que esse aluno se aproprie desses conceitos e aprenda, de novo, reforçando, não de uma maneira mecânica para decorar, mas fundamentalmente que ele entenda os conceitos e que ele possa aplicar esses conceitos para resolver exercícios, para situações do cotidiano, situações problema, né, que ele depara aí na vida dele. Um outro aspecto muito importante é que, além desse material indicado ou sugerido para que você faça um aprofundamento nessa disciplina, nesses conteúdos que são abordados na videoaula, também é disponibilizado um outro material, vamos dizer assim, complementar, que não quer dizer que você não deva, apesar dele não ser de uso obrigatório, ele vai tentar trazer outras situações, outros contextos nos quais você pode identificar a aplicação desses trabalhos ou relações dele com situações como, por exemplo, um acidente ambiental ou problema de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos compostos, de maneira com que a gente possa sempre ir agregando informações de modo que você consiga conciliar esses conceitos e esses conteúdos. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês, é como é que a gente pode pensar, então, a química? A gente vai ter uma série de termos que no dia a dia, no cotidiano, eles são utilizados. Mas nem sempre o termo que você usa no cotidiano vai ser um termo que faz sentido, pensando agora cientificamente, pensando agora quimicamente. Por exemplo, pensando em matéria, se você perguntar para as pessoas o que é matéria e tudo mais, elas vão dizer que tudo é matéria, né? Então, eu sou matéria, esse material aqui do púlpito é matéria, do nosso telão também é matéria, e aí elas vão quase que usar como sinônimos substância, substância igual matéria. Né? Mas pensando agora quimicamente, por isso que eu chamei a atenção, de entender os conceitos e não apenas reproduzir ou fazer exercícios de fixação, é que agora a gente vai ter alguns termos que têm significados diferentes. Vamos pegar um exemplo de algumas disciplinas com as quais vocês já estudaram nesse curso. O que significa a palavra vetor? Vetor em matemática ou em física está relacionado com direção, com orientação. Quando a gente pensa em vetor, já no caso da biologia, a gente está pensando num agente transmissor de uma doença. Então, cada uma das palavras elas vão ter significados diferentes dependendo do contexto. E nas ciências da natureza, assim também a gente vai encontrar esse tipo de situação. Então, não é nada difícil de se imaginar que, pensando na disciplina química, a gente tem uma linguagem própria, né? Uma maneira de se expressar, uma maneira de falar sobre química, de poder se comunicar os conteúdos e os conceitos dessa disciplina. Então, uma maneira muito bacana da gente entender como é que essa química se organiza, como é que esse pensamento se organiza, é levando em consideração esse triângulo aqui, onde a gente tem cada um dos vértices deles alguns campos. Alguns autores vão chamar de níveis, outros autores vão chamar de modos de lidar com a disciplina da química. Então, vamos começar pela parte de cima do nosso triângulo, que seria o modo ou um nível macroscópico. Nesse modo e nesse nível, a gente tem
tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente pode palpar, né? É o nível mais dos fenômenos, fenomenológico. Na outra ponta desse triângulo, a gente tem o submicroscópico, que é entender, a partir de um modelo atômico, como essas coisas acontecem no nível atômico molecular. Submicroscópico, são coisas que a gente não vê, vamos dizer assim, o que acontece no mundo invisível. Agora, como é que a gente pode relacionar o mundo macroscópico, isso que a gente toca, que a gente vê, né, com esse nível submicroscópico que é invisível? A gente vai fazer a utilização desse recurso, desse subsídio, que é o nível representacional simbólico, ou seja, a gente vai conseguir relacionar o que a gente vê com o que a gente não vê através da linguagem, através de símbolos, equações, estruturas, representações. Então, para ter um melhor entendimento da disciplina de Química, se a gente tentar organizar o pensamento baseado nessa sugestão, né, de levar em consideração esses diferentes níveis, esses diferentes modos, de articular o macroscópico com o submicroscópico e com o simbólico, a gente pode ter um melhor entendimento, um melhor aproveitamento disso. E aí a disciplina de Química para de ser uma disciplina chata, uma disciplina que só serve para passar no vestibular, que não tem aplicação no dia a dia, que a gente não consegue ver relação. A gente consegue aprender de uma maneira mais prazerosa, muito mais fácil. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção é em relação a essa questão de ter uma linguagem propriamente específica da química, é que a todo tempo a gente vai precisar fazer uso das representações. Olhando aqui no quadro, vamos ver o que a gente tem. A gente tem algumas representações, por exemplo, de orbitais. Vamos lá, os orbitais, eles não existem. Eles são equações matemáticas, são funções, né? E através da sua representação gráfica, a gente pode visualizar isso. Por que eu estou chamando a atenção? Porque às vezes isso vai aparecer no livro didático ou no material da internet, em animações, em simulações, e as pessoas acabam confundindo a representação com o fenômeno real, né, do mundo macroscópico. Então isso precisa estar bem claro, para não achar que quando a gente olha com uma lupa, a gente está vendo átomo, está vendo a estrutura das moléculas. A outra questão é que para poder entender então essas coisas que a gente não vê, que está num modo, vamos dizer assim, invisível, a gente recorre aos modelos, né, que são proposições para poder explicar esses fenômenos. O que a gente vê no dia a dia, a gente pode descrever, mas é difícil explicar. Então a gente precisa recorrer ao nível submicroscópico, usar, né, desse tipo de recurso de representações, de outras maneiras de expressar, para poder fazer uma melhor para ter um melhor entendimento, né? E não apenas descrever aquilo que eu estou vendo, mas de fato entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha então, né, no próximo slide. Bom, já falei para vocês que essa disciplina é uma disciplina de Química Geral. Fundamentalmente, ela visa discutir e abordar aspectos e conceitos básicos, fundamentais. Então, alguns autores eles vão classificar a disciplina de Química como Química Pura e Química Aplicada. Para a Química Pura, seria o estudo, então, de compostos orgânicos e inorgânicos e os métodos que são empregados, né, nesse estudo. A Química Aplicada já tem uma interface muito mais voltada para o cotidiano, para situações nas quais a gente se depara na nossa vida, né, a todo momento. Então, seria a aplicação de procedimentos da química pura para resolver problemas de diferentes áreas. Vamos dar uma olhadinha, né, em algumas das principais áreas. Eu destaquei 4, né, em geral, na maior parte dos livros, eles vão apresentar esses 4 ramos aqui, considerando a química orgânica, que seria a química que vai privilegiar ou vai focalizar nos estudos do carbono, lembrando que inicialmente as pessoas imaginavam que o estudo do carbono ele era um estudo voltado para moléculas e compostos produzidos ou sintetizados, né, de organismos vivos. E isso, ao longo do tempo, como a gente vai ver, né, em função dos estudos que foram feitos, ele cai por terra, por água abaixo. A outra parte é a química inorgânica, que seria, então, um estudo, lembrando lá da tabela periódica que vocês estudaram no ensino médio, todos aqueles outros elementos que compõem essa tabela, que não o carbono.
A físico-química vai estudar os princípios, os modelos, os processos, os mecanismos e tudo mais. A química analítica, então, seria o estudo de técnicas empregadas para que a gente possa identificar e caracterizar e mensurar essas diferentes substâncias. Vamos dar uma olhadinha, então, em outros ramos voltados para a química aplicada, que são interfaces, então, dos conceitos de química voltados para estudo dos seres vivos, a gente tem a química farmacêutica, a gente pode ter o desenvolvimento de novos fármacos, de novos medicamentos numa interface da química com a medicina e teria o campo da química medicinal. A gente também tem o desenvolvimento de novos materiais, né? A cada dia a gente vê aí novas descobertas, que seria a aplicação desses conceitos no desenvolvimento de novos compostos, de novos materiais. E também, dentre outras, né, só chamando um pouco a atenção, para a química ambiental, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem tanta discussão de emissão de poluentes, de redução de emissão de combustíveis fósseis, né, a utilização dele, dentre outras possibilidades. Então, a gente vai terminar a nossa aula de hoje, a introdução, com essa finalização da apresentação dos diferentes campos que podem compor ou de interfaces com a química, e na aula que vem a gente vai começar a estudar um pouquinho as propriedades gerais da matéria, ou seja, como é que a gente vai começar a relacionar essas coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente observa com as representações. Então, bons estudos e até a próxima aula.